Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Preparamos para a reflexão desta semana um tema relacionado com o nosso eu e a consciência e as virtudes. E para isso, nós vamos fazer um breve comentário sobre as questões do Sermão da Montanha. Inicialmente, seria conveniente de nos posicionarmos na ideia de saber quem nós somos, mas não quem nós somos como identidade. Mas qual é a nossa estrutura? Qual é a nossa natureza? E quando nós percebemos isso, nós vamos entender que essa condição de buscar a essência da nossa natureza, ela acaba sendo uma condição preponderante para que possamos nos reconhecer. E nos reconhecendo, a condição de reconhecer o próximo é praticamente iminente. Então, se a gente pudesse perceber quem que nós somos, se nós pudéssemos nos olhar ao espelho e questionar quem somos nós, quem sou eu, nós vamos perceber que a estrutura na qual nós habitamos nos dias de hoje foi uma construção. Na verdade, ela não foi, ela está sendo. E nós temos simplesmente uma passagem muito breve em relação a esse processo de construção. E esta construção, ela está baseada na mente divina, porque tudo que nos cerca realmente é oriunda de uma inteligência que talvez nós tenhamos dificuldade de identificar, de uma inteligência que talvez nós tenhamos dificuldade de personificar. E nós vamos perceber que nós estamos em um local que existe há bilhões de anos. E nesse local em que nós nos encontramos hoje, em relação a esses bilhões de anos, nós estamos aqui caminhando nos últimos 250 mil anos. Então nós somos muito jovens. Essa é a nossa natureza. Nós somos almas e somos jovens em relação ao ambiente que nós ocupamos. E quando nós vamos observar a nossa contextualização histórica, nós temos notícias da ciência em que podemos, vamos dizer assim, identificar a nossa passagem nos últimos 13 mil anos, por meio das avaliações das civilizações mais antigas. E as que têm mais presença nessa condição, elas estão muito fortemente indicadas há 6 mil anos. E aí nós vamos observar que desses 6 mil anos para cá, nós temos algumas referências históricas. Algumas que foram relatadas pela condição oral e depois foram sendo escritas e chegaram até os dias de hoje. E nós vamos observar que nesse contexto, no contexto que nós temos uma relação com o cenário que nós vamos falar um pouquinho aqui, nós vamos começar então até pelos personagens do Antigo Testamento. E nós vamos observar que as passagens dos profetas que se encontram no Antigo Testamento são textos que eles datam de 4.500 anos para cá. E esses textos, na verdade, foram fortalecidos pela passagem de uma pessoa mais próxima, que a ciência até o momento tem até uma dúvida se existiu. Porque não há uma comprovação, não há prova científica comprovada. O que há são indicações que foram transformadas de conversas até textos. E nós vamos observar a passagem de Moisés e o início do nosso calendário, com a figura praticamente de Jesus. Então, a partir deste momento, o que era uma tradição oral, 320 anos aproximadamente depois da passagem
no início do nosso calendário, é que nós vamos ter uma contextualização. E depois desse momento, nós só vamos ter o material escrito de uma visão que sobreviveu a um dos grupos, praticamente em 1426. E então, nós vamos por aí tendo alguma noção do que aquilo que está escrito foi escrito por meio de uma tradição oral que sobreviveu à visão de um dos grupos. Mas qual era essa mensagem? Então, quando nós olhamos a nossa essência, nós vamos observar que nós nos pautamos por um regramento que nós não sabemos a característica mais profunda da existência e da origem, mas nós nos pautamos por eles. Então nós vamos observar que a nossa essência é uma essência imaterial. Nós não temos uma essência material. E esta essência, ela precisa de um viés, ela precisa de um meio para que possa haver uma manifestação. E aí precisamos da matéria. E aí nós vamos observar que do meio imaterial do nosso espírito até o nosso corpo foi um longo caminho de preparação no momento em que nós habitamos aqui. E a gente vai perceber que para isso, para ter essa funcionalidade de pensamento, foi preciso todo um aparelhamento. E esse aparelhamento, na verdade, é que nos deu a condição e a capacidade de perceber. Então nós percebemos tudo que aqui está exatamente porque nós temos sensores. Esses sensores são os que mais nós conhecemos, que é o que nos coloca em um ambiente, que é o que nos dimensiona em relação ao ambiente. Então essa é a nossa natureza, né? E essa natureza, ela está muito aparelhada, ela foi sendo desenvolvida ao longo da história da humanidade. Então, desde o começo do habitat que nós hoje nos encontramos morando, existiu toda uma modificação. E nós também evoluímos para estar ocupando realmente esse habitat. Não é? Dessa maneira, nós temos a capacidade de nos perceber como seres pensantes. E como seres pensantes, existem certas situações que nos qualificam com a capacidade da compreensão. E dentro dessa situação de qualificação, nós vamos entender dois grupos. O grupo da virtude e o grupo do vício. Então essas duas estruturas, elas existem, mas não para se anularem. Elas existem para mostrar que nós precisamos sair de um determinado ponto e chegar até um ponto mais desenvolvido. Isso me arremete a pensar uma passagem que recentemente eu tive a oportunidade de ler, né, de assistir, o comentário de um médico, não é? Um médico psiquiatra espírita, publica vários trabalhos, e ele dizia o seguinte: nós somos muito desenvolvidos, mas quem é o mais desenvolvido? Entre nós e as minhocas. Interessante essa colocação que o Dr. Sérgio faz, porque ele diz que nós, seres humanos, somos capazes, né, para sobreviver e necessitamos a condição de absorver o oxigênio. Entretanto, o nosso ar ele tem uma composição de outros gases que não só o oxigênio, como o nitrogênio. Nós respiramos e devolvemos, porque não conseguimos absorvê-lo pela respiração. Entretanto, as minhocas são um fator fundamental para que o sistema radicular das plantas funcione. E as plantas necessitam de nitrogênio, porque sem o nitrogênio elas não poderiam exercer a sua função. E mais interessante, se não houver as plantas, nós não temos a renovação do oxigênio no nosso planeta. Então, quem é o mais desenvolvido? E aí o ponto de vista que ele coloca é que não há quem é mais desenvolvido, mas são as partes que se complementam. Eu preciso do meio e o meio precisa de mim. Então não é uma disputa, e isso é muito importante porque nos dois mecanismos entre as qualificações da nossa capacidade de consciência em relação à qualificação do vício e à qualificação da virtude, é um grande passo para nós nos entendermos nessa relação. Então,
Na passagem de Mateus, no capítulo 5, 7, nós vamos ter uma descrição. Mateus foi um dos que conviveram na época de Jesus, mas Mateus não escreveu nada disso. Muito provavelmente, as escrituras que são atribuídas a ele devem ter sido escritas aproximadamente 70 anos depois da passagem de Jesus. Mas o que ele coloca são as bem-aventuranças. E Gandhi já dizia que se todas as escrituras sagradas elas desaparecessem e se só restasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Interessante que Gandhi não era cristão. E no pensamento de Gandhi, a condição da mensagem que ficou dita, primeiro oralmente e depois escrita, por monges escribas, é que ela acabou se perpetuando praticamente quase 2000 anos até os nossos dias. Então, dentro dessa estrutura e dessa natureza de quem nós somos ávidos a se desenvolver, ávidos a aprender, ávidos a se conhecer e ávidos a se relacionar. E quando nós olhamos isso, nós vamos observar que nesta passagem, não é, que é a primeira passagem da bem-aventurança que está no livro de Mateus, vai estar colocado que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E mais interessante que nós vamos entender que quando ele se reflete, ou quando ele se refere à pobreza de espírito, a reflexão é que pobre significa avidez, falta de algo. Falta algo para que o espírito se desenvolva. E ele não vai ganhar um pedacinho do céu. O reino dos céus são as virtudes mais elevadas da natureza da mente divina. É a isso a que se referia Mateus. Só que para isso é preciso que nós conseguimos desenvolver a humildade. E a humildade não é uma coisa simples. E humildade vem de humus, vem do grego, que significa terra. Humildade significa aquele que tem o contato com a terra. Quem está com os pés na terra começa por baixo. Então, por isso, ser humilde. Essa colocação não é minha, essa colocação é do Dr. Sérgio Lopes, que faz todo um comentário a respeito do Sermão da Montanha. Na verdade, uma obra ele escreveu a esse respeito. Nós vamos ter outra passagem, que é uma bem-aventurança sobre os aflitos, onde é dito que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então nós podemos perceber que a aflição não dura para sempre. É um momento transitório. E o consolo é aquilo que pode acalentar aquilo que é a aflição. Então, se eu estou aflito hoje, com certeza serei bem-aventurado. Por quê? Porque eu receberei o consolo. Isso é tão perfeito que os estudiosos na década de 80 montaram um ciclo para entender que o processo da conformação ela se dá para equiparar ou para cuidar do processo da frustração. Então, quando nós nos frustramos com algo, nós nos conformamos e construímos uma nova ponte para outra coisa ser resolvida. E quando nós não conseguimos fazer isso, nós entramos em depressão. Mas pode não durar para sempre. Depende da força de vontade. Então, este processo nos leva à resignação. A resignação mostra que nem tudo é feito para ser ganho, nem tudo é feito para ser um prêmio. Muitas vezes eu tenho que me consolar com aquilo que eu não pude levar. Porque é por meio dessa atividade, por meio dessa condição, é que eu vou aprender realmente a buscar não ser sempre o vencedor e também não sucumbir como vencido, mas tirar um aprendizado em relação a isso. Uma outra bem-aventurança fala sobre a mansietude e vai ser dita que bem-aventurados serão os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que significa os mansos? Significa simplesmente abaixar a cabeça? Não, significa ter o domínio da agressividade e ter o prêmio de herdar a terra significa realmente poder estar dentro daquilo que se propõe a ser realizado. Então a mansuetude, ela é muito
mais bem-vinda do que a agressividade para que se consiga qualquer tipo de evento, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisa. É importante que a gente tenha esse controle. E na grande maioria das vezes, nós, desde a adolescência, quando vamos estudando, vamos aprendendo a competir, vamos aprendendo a ser o melhor, vamos aprendendo a ser bom no esporte, vamos aprendendo a ser bom no trabalho, ser o melhor na sala de aula. E muitas às vezes esquecem, não é? Que nem sempre a agressividade nos leva a ter resultados saudáveis. Porque quando a gente olha aquilo que resta nas nossas mãos, muito pouco aquilo significa. Então a mansuetude é uma coisa muito importante, né? Nós vamos observar que possuir a terra realmente é possuir si mesmo. É ter domínio sobre si. Apropriar-se das suas emoções, o que não é muito fácil de fazer. Que na grande maioria das vezes, quando a gente está com alguma situação, a gente procura alguém para repartir aquela emoção que nos afeta. E a gente não se apropria, que às vezes aquela emoção, a emoção não é um fim, praticamente, ela é um processo. E esse processo é oriundo de uma escolha, de uma atitude, não é? Nós vamos observar ainda que mais uma das bem-aventuranças vai dizer que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas nós temos que entender o que é ter fome de justiça, não é verdade? Porque a fartura não se dá na matéria, ela se dá espiritualmente, né? A matéria não sacia. E isso nós vamos ter como exemplo a vida inteira. Às vezes a gente luta tanto para ter alguma coisa, quando a gente consegue, parece que aquilo perdeu a graça. E a gente vai tentar desenvolver uma nova situação. E assim são os seres humanos. Nós somos assim. A nossa ansiedade nos leva a desenvolver pensamentos sempre à frente. Não é? Ou seja, essa é uma capacidade de entrarmos em contato com Deus. Por quê? Vocês vão observar que fala assim, Deus é justo, né? A justiça divina. Mas se eu acabei de dizer que é difícil a gente personificar uma mente criadora como uma pessoa, como que esta mente criadora ela pode ser pura e simplesmente justa? E é fácil de observar. Se nós olharmos a natureza não falha em nada. Ela não falha em nada. Ela dá a oportunidade da ocorrência da vida e dá a oportunidade da transição da vida. E nós temos dificuldade de entender essa transição. Temos dificuldade porque entender essa transição significa não ter mais alguém às nossas vistas, ou não ter mais aquilo que está à nossa frente. E essa é a condição, né? Então, entrar em contato com Deus é entender que esta justeza, essa fome de justiça é simplesmente entender que nem a mais e nem a menos as coisas elas são realizadas na medida certa. E quando não está na medida certa, é porque talvez nós estejamos procurando a medida errada. Nós vamos observar que há várias esferas de entendimento da materialidade. E é aí onde surge a fé. É nesse momento que a gente desenvolve a contextualização da fé. Então, nós vamos ver mais uma bem-aventurança que se relaciona com a misericórdia. Então, bem-aventurados serão os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. Então, se você não quer que nada de mal aconteça a você mesmo, não faça para os outros. Se você puder auxiliar os outros, não peça nada em troca, porque o universo compactua para que você também receba a misericórdia, a sua maneira e a sua medida, nem mais e nem menos. E nós vamos observar sempre, né, que o perdão é a coisa muito importante nessa ocorrência. E perdoar é diferente de desculpar. São coisas muito diferentes. Não é? É o tempo necessário para que as pessoas consigam desenvolver os seus ajustes internos, suas condições internas, né?
Não é simplesmente esquecer que aquilo foi feito, mas esse ajuste tem que ser trabalhado. E o perdão tem que ser trabalhado. Não deve ser falado, eu te perdoo. Não é da boca para fora. É dentro, né? É dentro do indivíduo. É superar um ressentimento, é ultrapassar a mágoa, que é aquilo que incomoda, é aquilo que te tira o sossego, né? É aquilo que te deixa distante de uma pessoa. E muitas vezes a pessoa nem sabe porque você mesmo se distanciou dela, não é? É olhar o mundo de um modo feliz. Será que todos os dias de manhã a gente levanta olhando o mundo de um modo feliz? É difícil, né? É muito difícil. E às vezes, no cair da noite, chegar no momento que nós estamos agora, é trazer toda uma bagagem do dia inteirinho nas costas, e às vezes a gente não está feliz. Porque o dia foi terrível. E é um exercício difícil, não é fácil de fazer. Nós vamos observar ainda que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que significa ser puro de coração? Né? O que significa, o que o autor deste pedaço diz? É trabalhar a espontaneidade, né? É trabalhar a expressão no mundo. Né? É observar que para realmente você mudar de situação, mudar de status, né? É preciso você renascer. E renascer não é nascer criança de novo, né? Renascer de verdade é você se refazer daquilo. Ser puro e limpo não é o simples fato de não falar palavrão e tomar banho todo dia. Não é bem isso. Né? Essa pureza e limpeza vem da essência da alma. E isso tem que ser trabalhado, vamos assim, por um exercício mental. E nós vamos ainda ver que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, pacificadores nos arremete a pensar naqueles que foram apóstolos de Jesus. Por quê? Porque eles tinham um modelo, eles precisavam seguir um modelo. E para seguir esse modelo, eles precisavam ser pacíficos, e nem todos eles eram. E se nós observarmos isso, né, Jesus nasceu em Nazaré, não nasceu em Belém. E Nazaré nem existia no mapa. Se a gente pegar os dados históricos, nós vamos ver que Nazaré era uma pequena comunidade, não era uma cidade. Diz os estudiosos que naquela época, levando em consideração o entendimento da história, os romanos deviam ter um censo de 2 a 3% de gente que era, vamos dizer assim, educada. Educada no sentido de ter uma escolaridade. Porque os centros de aprendizado e de educação, eles eram os centros onde havia filosofia. E a filosofia existia em Alexandria, não existia na Galileia, existia em Roma, não existia na Galileia. Então, muito provavelmente, esses seguidores de Jesus, eles seguiam o modelo de Jesus, que era um modelo puro, era um modelo pacífico. Em momento algum, se expunha à condição agressiva, porque Jesus era filho de Deus. Então, o entendimento, dos pacificadores são aqueles que desenvolvem as mesmas virtudes por meio do altruísmo, são geradores de paz, E tudo isso começa onde? Nos pensamentos. Não começa em outro lugar. E ainda tem uma passagem que diz que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa, pois dele será o reino dos céus. Ou seja, toda a questão de observar que quando você é agredido, quando nós somos agredidos, quando nós somos perseguidos por meio de alguma situação, significa que controlarmos todo esse processo a ponto de não revidarmos, muito provavelmente a recompensa será simplesmente nossa. Então, lembrar que sem a caridade não há salvação. Então, por mais mal que a gente receba, é importante que a gente retribua o bem. E isso não é fácil também de fazer. Isso vai além do esforço pessoal, É ter a figura de Jesus na mente. E essa passagem é muito interessante porque
nesse capítulo de Mateus ainda, há uma condição em que ele faz duas passagens interessantes. Ele compara a questão do sal da terra e ele compara sobre a luz. E a passagem que ficou foi mais ou menos essa daqui. Onde ele diz, né? Que vós sois o sal da terra. E ele se referia aos seguidores, não é? Se o sal se tornar insípido, ou seja, se vocês continuarem contaminados ou se contaminarem, né? Com que se há de salgar? Ou seja, quem eu não vou alterar o sabor? Quem eu não vou conseguir ensinar? Não é? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, seremos nada mais e nada menos aquilo que todo mundo quer que a gente seja. Não faremos a diferença. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E mais ainda, nem a candeia debaixo do alqueire. A candeia é aquela lampadinha, né, que a gente vê que nem se fosse uma lâmpada de Aladim. Né? E o alqueire era como se fosse um cesto, que era muito colocada no lombo dos animais para poder levar as coisas. Então, esconder a luz sobre o alqueire significa que a luz não teria a finalidade de brilhar. E a luz, uma vez acesa, ela foi feita para brilhar. Então, ele dizia que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então sempre há uma relação com a mente criadora, que é uma gratidão pela manifestação da vida como nós entendemos. Nós vamos observar que nós somos seres que trocamos energia o tempo todo com o ambiente. E nós temos 7 centros importantes no nosso corpo. E esses centros importantes, cada um representa um estado de consciência. E cada energia que nós trocamos com a energia divina, ela potencializa um estado de consciência. Então, a higiene mental significa estabelecer uma condição de absorção. Nós respiramos praticamente na nossa alimentação mais do que nós nos alimentamos. Então, se nós alimentamos 10% para a nossa sobrevivência, respiramos 20%. Os outros 70% são energias que nós trocamos com o universo o tempo todo. Nós somos seres de luz. E assim dizia Jesus na época, vós sois deuses. Isso que dizia Jesus significa que reconheça-te como obra da criação. Porque há um Criador dentro de cada um. Há uma centelha dentro de cada condição. A reflexão da moral, ela auxilia na lapidação da nossa consciência. Então, todas as vezes que nós pudermos refletir em relação à moral, significa que nós, de uma maneira ou de outra, estamos lapidando a maneira com que nós nos entendemos e como nós entendemos o meio. Não é? E tudo isso vem por aprendizado. Não é? Isso vai penetrar todos os nossos sentidos e vai viajar pelo campo da razão. E ainda vai possibilitar a construção de um conjunto de memórias. Essas memórias nós levaremos para sempre. Elas não ficam colocadas simplesmente no corpo e elas não perecem quando nós trocarmos o corpo. É isso que eu tinha para essa semana. Desejo a vocês um excelente final de semana, uma noite proveitosa e vamos passar para outra parte do nosso atendimento. Muito obrigado.